Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Hoje, dia 1º de maio, é dia do trabalho. Agora, será que a gente tem o que comemorar nesta data? Sobe para 102 os casos confirmados de coronavírus em Londrina. Você vai acompanhar a primeira edição da nova temporada do Tarobá Vai às Compras e ainda muita música boa, entrevistas ao vivo e muito mais. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. Londrina tem 102 casos confirmados de Covid-19. A cidade soma 13 óbitos. 3 pessoas estão na UTI, 5 em tratamento na enfermaria e 11 tratam da doença em casa. Dos 102 casos de coronavírus, 70 já se recuperaram. 83 pessoas aguardam resultados de exames para confirmação. 839 casos já foram descartados. A gente sempre reforça aqui a importância de se lavar as mãos, de desinfetar superfícies e roupas para evitar a disseminação e contágio do novo coronavírus. Mas e o cabelo? Será que ele também pode ser considerado um reservatório do vírus? Além do cabelo, a pele. Para entender a relação da pele e a Covid-19, nós convidamos o médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Rafael Garani, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. Dr. Rafael, bom dia. Afinal de contas, não basta apenas só lavar as mãos, né? Bom dia. Bom dia. Concordo com você plenamente, essa é uma posição que a gente tem adotado diariamente ao informar nossos pacientes. Então, a gente acha que a higiene não é única e exclusiva das mãos, ela é fundamental, mas nós temos outras medidas a adotar. O cabelo é? O cabelo é um reservatório... É mesmo? Exatamente. Dentre as medidas, da mesma maneira que você faz a higiene ao chegar em casa, ao lavar as mãos e ao utilizar o álcool gel, após você estar fora de casa... Ao adentrar, na hora do banho, é fundamental que ocorra a higiene diária dos nossos cabelos. Por exemplo, saí de casa, fui trabalhar, voltei para casa. Primeira coisa, deixar sapato fora de casa antes de entrar. Exatamente. A gente sempre orienta o paciente. Ele vai tirar inicialmente os calçados na parte externa da casa. Se ele tiver a oportunidade de ter acesso ao fundo, onde fica o tanque, ele vai deixar todas as roupas que ele utilizou ao longo do dia. Eu sei que nem sempre isso é viável, é possível, mas é o ideal, né? E a partir daí ele vai adentrar a casa dele... Tomar banho. Direto para o banho, para lavar as mãos, lavar o couro cabeludo e fazer a higiene habitual que nós temos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para mim, 3315-1313, 3315-1313, esse é o nosso número do WhatsApp, ou você pode também participar fazendo sua pergunta via Facebook. Manda lá para mim, a gente quer saber. Bom, então a gente está falando da questão de cabelo, da questão do sapato ao entrar na casa. O que mais que pode ser superfície para o vírus? Então, a gente orienta que quando sairmos de casa para trabalhar, o ideal é que tanto homens quanto mulheres evitem o uso dos adornos. Então, anel, aliança, pulseira, corrente, brinco, Nossa, justo tiara. hoje que eu vim com o maior brinco da vida que eu tenho. Exatamente. Ou seja, maior espaço para proliferação aqui, ó. Exatamente. O certo é a gente não usar nada. O certo é a gente, nesse período de pandemia, tá? Nós deixarmos todos esses objetos em casa. Vai ter o marido que vai tirar a aliança, vai ter a mulher que vai deixar de usar o anel, vai deixar de usar o brinco. Você tá de relógio, doutor? É. Pronto, já encontrei você para poder me resguardar aqui. Te peguei. Exatamente. A gente, às vezes, acaba... Pela rotina e pelo hábito, você faz isso naturalmente. Acaba e algo pondo o relógio. funcional também. Agora, o celular a gente pega toda hora, né? Então, o celular, o ideal é que você também, a cada período de trabalho, você tire a capa dele, faça a higiene dele com o produto adequado, em geral pode usar um álcool, faz a higiene, deixa secar e volte a utilizar o aparelho, que ele é um meio de disseminação, também, seja o iPad, seja o telefone celular, seja um relógio, aquilo que você utiliza. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em escritório. Hoje em dia nós estamos tendo home office em casa. Às vezes a pessoa sai de casa, ela volta, então tem o mousepad, o mouse. O próprio teclado do computador, computador, né? Exatamente. Então são coisas que nós não nos atentamos e ali é um meio de disseminação. Né? A gente nem para de pensar nisso. Porque realmente, quando você chega na sua casa, hoje boa parte da população mora em prédios, né? Então, o ideal é que tenha na porta do elevador um álcool gel e que você utilize um objeto
qualquer para apertar o botão do elevador. Não apertar com o dedo. O ideal, não. Nesse momento, não. Muita gente, quanto mais opções você tiver para não ter contato com superfície, o uso de tags, né, que você tem um acesso digital, algumas superfícies que você puder evitar o contato, é um meio a menos para a disseminação. Eu sei que um dos condomínios fechados em Londrina, eles adotaram essa questão, era a digital. Eles não estão mais utilizando a digital. Você entra, fala com o porteiro, sou eu, tal, já reconheceu e a pessoa passa. Para não ter a questão do contato, senão todo mundo coloca o dedo lá. Exatamente. A gente vai ter a todo momento aquela troca de superfície, que é um meio, o vírus permanece um período ali e vai ocorrer a disseminação. A gente não tem a doença, mas uma pessoa tem e essa é a cadeia de transmissão. A gente já tem pergunta que você pode também enviar aqui para mim pelo 3315-1313 ou então pelo Facebook. A Lara Ivaz da Gleba Palhano está perguntando o seguinte: passar o secador quente no cabelo na hora que chega em casa, resolve na prevenção? Com certeza não. Não? Ele não vai ter essa ação, né? Porque além de fazer o uso do secador, ele não vai garantir a higiene adequada e ele é um causador de dano ao nosso fio, né? O fio pode ter um dano pelo próprio secador, a temperatura, você danificar o nosso folículo do couro cabeludo. Quando a gente fala da sua especialidade de dermatologia, a gente fala também da questão do couro cabeludo, né? Então, e o secador é um super agressor, né? Exatamente. A gente sabe que os estudos falam em relação à agressividade do secador, tem muita relação com a distância que você tem do secador. De colocar muito perto do couro. Exatamente. Secar o cabelo, né? Ao secar o cabelo, às vezes a gente se atenta ou à marca ou ao tempo que a gente fica. É um fator importante, sim. Mas a distância que você mantém do aparelho ao seu couro cabeludo e ao fio também é algo que causa dano ao cabelo. Agora, uma outra queixa que as pessoas têm relatado é em relação ao uso abusivo do álcool gel. Por quê? O álcool, ele resseca a pele e muita gente já tem a pele seca, até porque às vezes toma algum certo tipo de medicação. Quem toma medicação para acne? Exatamente. Isso é o que tem ocorrido no dia a dia, né? Então, os pacientes têm entrado em contato com a gente, aquela mão alérgica, vermelha, ressecada, coçando, parece que a mão vai rachar, né? Aquelas rachaduras, as fissuras que você pode ter na mão. Então, eu tenho tido o perfil dos pacientes que eles utilizam aquele medicamento tradicional para acne, que é na forma de cápsula, chamado isotretinoína. Se você perceber, de 15 dias para cá, diminuiu a temperatura, nós estamos com um período mais ameno. Então, nós estamos tomando um banho mais quente, que contribui para ressecar a pele. Né? O uso excessivo do álcool gel, o uso excessivo do sabonete. Então, esses são 3 fatores: a medicação, a temperatura mais amena e o álcool gel contribuem para essa alergia das mãos. Então, a hidratação em casa, com o uso de produtos específicos para as mãos, vai contribuir para amenizar isso. Mas é um período que nós vamos ter realmente mão ressecada, mão alérgica, mão com rachadurazinha. Nós temos umas fotos, né? Coloca no vídeo para a gente ver um pouquinho, por favor. Olha lá, essa é uma pele que tem umas manchas vermelhas. Exatamente. Em relação ao coronavírus e pele, como tem acontecido no Brasil e no mundo, é uma doença nova, então nós estamos conhecendo as apresentações dela. Então, ela lembra em alguns momentos algumas apresentações de vermelhão na pele, aí você está vendo algumas vesículas, que são bolhas pequenas na pele. Então, ela tem uma variedade de apresentação. Mas se você for portador do corona, você pode apresentar isso? Uma parte da população pode apresentar. Lembra até, você já deve ter tido algum amigo conhecido que teve dengue ou que faz aquele arraste, aquele vermelhão, exatamente. Lembra um processo alérgico, né? Então, esse é um exemplo de... Então, essas são fotos retiradas de estudos, né? É uma coisa recente. Então, nós temos as apresentações do coronavírus, que ele é predominantemente respiratório, mas pode ter manifestação cutânea, que a gente fala. Isso aqui não tem nada a ver com o uso do álcool gel. Não tem nada a ver com ressecamento de pele. Isso daqui é a presença do vírus no organismo se manifestando como na pele. Como a dengue também. Exatamente. E de formas diferentes, a gente viu aqui, diferentes, né? Então, nós estamos numa etapa de construção do conhecimento do vírus na pele. Nós temos mais uma pergunta para encerrar. Coloca no vídeo para a gente, então. O pessoal mandou pelo WhatsApp. É a Mariana Silva, do Jardim Edi. Em relação às unhas e cutícula, nesse período, há algum risco em fazer as unhas, tirar a cutícula? E aí, doutor? Então, ao você tirar a cutícula e tirar aquele bifinho, né, que a gente fala tradicionalmente, ali você tem uma porta de entrada. Então, ele tem o risco tanto da disseminação de carrear o vírus, quanto de infecções locais
bacterianas ou mesmo uma micose no futuro. Mas e se não tira o bifinho? Daí tem problema? Então, se você... Aquelas que quer que dê certo, que tem que fazer unha. Então, assim, a orientação é a pessoa ter material próprio. Ok. Tá? Alguns materiais serem descartáveis. Ok. E, após a utilização, se a pessoa puder, haver esterilização desse material. Tá. Né? Seja em autoclave, nós temos serviços privados que fazem isso. Sim. Sempre a gente tem algum amigo que é dentista, que tem algum material que pode fazer essa autoclave. Na verdade, seria bom sempre, né? Independente da questão do coronavírus ou não, né? Não, isso é fundamental. Essa né? é a principal causa de ônicomicose. Ele acarreia verrugas também na pele. Então, esses cuidados têm que ser sempre mantidos, né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é que realmente ninguém estava esperando uma pandemia, que ela viesse dessa maneira. Estamos respeitando o isolamento social, então eu queria parabenizar aqui desde o momento que eu cheguei no estúdio, todo mundo de máscara. Eu realmente só tirei a máscara para poder falar. Então está sendo mantidas as orientações. E, assim, é a lição que fica. Eu acho que nós vamos ter um mundo diferente a partir do segundo semestre e nós vamos respeitar os cuidados, teremos uma série de aprendizados. Essa é a lição que fica dessa pandemia. Tá aí, doutor Rafael Garani, dermatologista, aqui com a gente. Doutor Rafael, obrigada, foi um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço, acho que faz parte a gente informar a população, né? Nós temos que contribuir, fazer a nossa parte. É isso aí, obrigada, doutor. Hoje ainda tem dicas para você, trabalhador, e também para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Eu vou para o intervalo rapidinho e já eu volto com a sortuda do Tarobá Vai às Compras desta semana. Não saia daí que o intervalo é rapidíssimo e eu volto já.